ZYT 510, 93,9 MHz. Rádio Clube FM Brasília de Minas. Olá, bom dia, tô chegando, sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11 com Sala de Entrevista. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje no Sala de Entrevista estamos recebendo o Dr. Getúlio Andrade Braga, ex-prefeito que administrou a cidade de Brasília de Minas de 1997 a 2004. Foram 2 mandatos consecutivos. Essa é a última entrevista da série especial deste programa que durou durante este mês de agosto. Começamos no dia 3 de agosto e hoje estamos finalizando a série especial com os ex-prefeitos. Você pode mandar a sua pergunta para Dr. Getúlio. No último bloco tem a pergunta do ouvinte pelos nossos telefones 9913-3993, pelo WhatsApp da Clube 92190942, também pelo site clube93fm.com.br. Você de Brasília de Minas, do Brasil e do mundo que nos ouve pela internet pode participar desta entrevista. Bom dia, doutor Getúlio, seja bem-vindo ao programa Sala de Entrevista. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Doutor Getúlio, para a gente começar essa entrevista de hoje, assim como aconteceu com todos os ex-prefeitos que passaram por aqui, eu gostaria que o senhor falasse como foi o início da carreira política do senhor. Fernando, eu sempre, desde muito novo, acompanho os acontecimentos políticos da região. Eu sou natural de Ubaí, onde lá eu acompanhava todos os processos políticos. Meu pai foi vereador naquela cidade. Eu tive meu tio Henrique Braga, que foi prefeito. Eu tive meu tio Zé Braga, que foi deputado estadual por 3 mandatos. Portanto, eu sempre gostei de participar. E a minha entrada na política, especificamente em Brasília de Minas, ela nasceu de um sentimento de alguns companheiros, de que via em meu nome uma opção para governar Brasília de Minas a partir de 97. Agora, no ano de 1997, o senhor assume a gestão pública de Brasília de Minas. Como chefe do Executivo, quais foram as dificuldades no início da gestão municipal aqui? As dificuldades, eu acredito que não só para mim, mas com todos os administradores do município na região do norte de Minas, é a escassez de recursos. O município de Brasília de Minas, assim como todos os municípios do norte de Minas, dependem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Doutor Getúlio, e o senhor considera que fez uma boa gestão aí no primeiro mandato já? Fernando, eu não só considero, como eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho em Brasília de Minas, tanto na primeira gestão como na segunda gestão. Agora, o que o senhor acredita que não conseguiu realizar para o município de Brasília de Minas e que o senhor tinha o desejo de ter realizado naquele período? Entre várias coisas que a gente desejava fazer, eu tenho uma obra, por eu ser médico, que eu tinha um sonho que fosse realizado no meu mandato, que era a concretização da construção da estação de tratamento de esgoto. Porque Brasília de Minas é uma cidade admirada, porque são poucas as cidades do Brasil que têm rede coletora de esgoto. E eu encontrei a cidade com mais ou menos 95% de rede coletora e eu tinha esse sonho. Trabalhei muito por esse projeto, junto à Copasa, junto ao governo federal, ao governo do estado, para que essa obra fosse realizada. Mas ela veio a ser concretizada já pelo governador Aécio Neves, que foi meu deputado durante o período que eu administrei Brasília de Minas. Agora, essa ET, ela não foi concretizada na administração do senhor? Não. Ela foi depois. Concretizada agora, recentemente, né? Isso. Mas era um sonho do senhor? Era um sonho meu. Tanto que é uma das alegrias que eu tenho, mas eu participei também, reivindicando, buscando, junto ao deputado Aécio Neves, junto ao governo federal, para alocar os recursos. E tive uma satisfação muito grande quando do anúncio da construção da ET pelo governador Aécio Neves.
Como era a cidade naquela época que o senhor começou a gestão do município em 1997? A cidade tinha algumas características, por exemplo, tinha problemas na área da saúde, por falta de infraestrutura, tinha problema na área social, problema grave, né? Me lembro quando assumi a prefeitura, nós tínhamos uma favela, praticamente no centro de Brasília de Minas, que era o acampamento da Covan, onde ali residia 26 famílias, viviam em condições subhumanas, com alto índice de doença infecto-contagiosa. Então, no decorrer da nossa administração, nós conseguimos resolver aquele problema e muitos outros problemas. Especificamente na área da saúde, o atendimento era muito restrito, a estrutura era pequena, mas deu para trabalhar. Agora, o senhor falou em saúde, o senhor é médico. O que o senhor conseguiu fazer para a saúde pública do município de Brasília de Minas? E se o senhor considera que na época do senhor, quando o senhor foi prefeito, a saúde era boa ou como que era? Quando eu fui prefeito, a saúde ela foi melhorando. Eu considero Brasília de Minas antes de 97 e após 97. O avanço que nós tivemos na área da saúde foram significativos. E uma das grandes obras, a obra mais importante que eu considero do meu governo, foi fazer funcionar o Hospital Municipal Senhora Santana. Porque o serviço de saúde naquela época se resumia apenas num posto de saúde, com instalações precárias, e o Hospital São Vicente de Paula, que era acanhado, era um hospital pequeno. Agora, não foi o senhor que construiu o hospital, o senhor recebeu o Hospital Senhora Santana já pronto, né? Só colocou em funcionamento? Eu recebi o Hospital Santana com mais ou menos 96%, 95%, 96% concluída. O que faltava para finalizar? Faltava, por exemplo, a cobertura, faltava algumas adaptações no prédio, inclusive para que a vigilância sanitária pudesse aprovar. E isso foi feito. Agora estamos falando em obras. Quais as principais obras que o senhor considera que fez aqui para a cidade de Brasília de Minas, no período que foi prefeito? Além de fazer funcionar o hospital, eu tenho várias obras importantes que eu fiz em Brasília de Minas. Mas uma das obras que eu gosto mais de destacar foi a minha visão que eu tive, na época, de resolver o problema de água do município. O município tinha problemas graves na área de abastecimento de água nas comunidades rurais. E nós, juntamente com a minha equipe, juntamente com a Emater, nós tivemos assistência, nós tínhamos um relacionamento muito bom com a Emater e nós conseguimos fazer que praticamente 90% dessas comunidades fossem abastecidas por água potável. Dentro da cidade, o que o senhor conseguiu fazer que o senhor considera que foi algo importante, além do funcionamento do hospital que o senhor falou aí, que foi no mandato do senhor? Nós fizemos muito asfalto, asfaltamos praticamente 100% do bairro Botelho, asfaltamos o bairro Santa Cruz, parte do bairro Santa Cruz, fizemos uma obra que eu considero também uma obra importante na época, que foi a entrada da cidade, a urbanização e a iluminação da entrada da cidade, tornando a cidade mais bonita, mais agradável. Quando as pessoas chegavam de fora, eles sempre elogiavam aquela obra que eu fiz, tá? Mas a gente fez outras coisas. Nós fizemos, por exemplo, 50 casas populares, que foram casas dadas assim, de graça à população carente naquela época. Eu trouxe para Brasília de Minas, Fernando, vários programas sociais importantes, como a PAI, a ABB Comunidade. Foi um programa que eu acho... Quando eu recebi a prefeitura, a gente tinha ainda crianças de rua na cidade, a gente tinha crianças dormindo debaixo das marquises, no banco da rodoviária. E nós, através do Serviço de Obras Sociais, em convênio com a ABB Comunidade, teve a participação assim, significativa, muito importante da minha esposa Rosamélia, que exercia o papel de secretária de Assistência Social na época, e nós resolvemos esses problemas. Além da questão da assistência social, como que foi tratada a educação no mandato do senhor? A educação, nós tínhamos problemas com a questão do transporte escolar. O transporte escolar foi assim ampliado, houve reformas, compra de equipamentos, melhoria da infraestrutura das escolas. Nós tivemos a oportunidade naquela época de aplicar já o Fundef,
né? A gente melhorou o salário dos professores, foi importante na época. Chegando na minha época, os professores, me lembro que tinha até o 15º salário. Eles recebiam o 12º, o 13º salário, e ainda sobrava um recurso que a gente então fazia repartia esse recurso que era exclusivamente para incentivar os professores. Então eu tive uma participação muito importante na melhoria do salário dos funcionários da educação. E esses salários, eles eram pagos em dia, prefeito? No meu mandato, rigorosamente em dias. Doutor Getúlio, estamos aqui com o doutor Getúlio, né, nessa série especial com os ex-prefeitos de Brasília e de Minas. Lembrando que doutor Getúlio é ex-prefeito que administrou a cidade de 1997 a 2004. Foram 2 mandatos consecutivos. A gente vai entrar em uma parte, digamos, mais incisiva dessa entrevista. O senhor foi um prefeito que teve muitos processos. Por que o senhor teve tantos processos com relação à administração pública aqui na cidade? Eu tive vários processos. Hoje eu fui condenado em alguns, né? Mas acredito eu que foi mais... Eu tive uma oposição sistemática, uma oposição ferrenha, e acredito que esses processos nasceram mais em decorrência dessa situação. Alguns processos eu fui condenado, mas a maioria deles foram processos que foram arquivados, né? Mas eu acho que isso não tirou o brilho da minha administração, não tirou, foi um sofrimento. Eu sofri muito na época. Eu era, assim, muito envolvido com a questão administrativa. Eu acho que eu cuidei pouco da questão. Para você ter uma ideia, no meu primeiro mandato eu não tinha assessoria jurídica. Eu acho que eu descuidei um pouco da questão legal desses papéis e tal, e fui, algum funcionário, eu considero que fui traído dentro da prefeitura. Doutor Getúlio, mas o Ministério Público Federal processou o senhor por um desvio de R$670 mil, recurso para o abastecimento de água da zona rural. Inclusive, o senhor falou que fez muito pela zona rural com relação ao abastecimento de água. Mas teria havido também desvio desse recurso, R$670 mil, que teria sido sacado na boca do caixa por o senhor e por um secretário do senhor. Um dinheiro, recurso da FUNASA, e que não, segundo o Ministério Público, não teria chegado ao destino, que seria o abastecimento de água na zona rural. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Fernando, eu recebi o recurso da ordem de R$70 mil, em convênio com a FUNASA, para fazer 5 serviços de abastecimento de água. Garguelo, Barrocas, 3 Buriti, Buriti, Vargem Suja e Mulungu. Todos os 5 serviços foram executados. Todos os serviços. Agora, eu fiz além do que estava no convênio. Eu assinei um convênio para colocar um chafariz em cada comunidade. E eu resolvi fazer uma expansão. E usei esse recurso para fazer, em parceria com a comunidade, para fazer a abertura de valas. Ao invés de fazer o chafariz, nós fizemos, então, a extensão de rede para chegar na casa de cada morador. E isso foi entendido pela oposição na época, de que eu teria subtraído esse recurso. Mas nós fizemos o contrário, nós fizemos mais do que era o objetivo do convênio. Eu estou me defendendo desse processo e tenho certeza que vou ser vitorioso. Agora, por que o dinheiro ser sacado na boca do caixa e para o senhor e para um secretário do senhor? Talvez pela facilidade de pagar os serviços, mas isso realmente eu não tenho uma explicação. Então, o senhor reafirma aqui que na época o recurso foi destinado para aquela finalidade. Para aquela finalidade, e essas comunidades são as testemunhas de que o serviço foi executado. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco, doutor Getúlio. No próximo bloco, o senhor vai falar sobre um afastamento do senhor da prefeitura. O senhor foi condenado em um outro processo e foi afastado da prefeitura por 7 meses no final de 2003. O senhor falar para a gente sobre isso no próximo bloco, ok? Voltamos já com o programa Sala de Entrevista.
Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube 1024. Em Brasília de Minas, distribuidora e copiadora Digital Center. Mercearia, sorveteria, frango assado aos domingos, lan house e água mineral Águaí. Participe da programação da Clube. Entre em contato conosco. Se ligue. Telefone 3231-1444. Ligue Clube, ligue Alegria. 3231-1444. É o telefone da Rádio Clube. SAR Clube 92190942. Esse é o WhatsApp da Clube. Estou de volta com você no nosso programa Sala de Entrevista. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube o ex-prefeito Dr. Getúlio Andrade Braga, que administrou Brasília de Minas do ano de 1997 a 2004. Foram 2 mandatos consecutivos. Você que nos ouve no seu carro pelas ruas da cidade, em casa, no trabalho, você de Brasília de Minas e de toda a região, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, você também pela internet, ouvindo pelo Brasil e o mundo, obrigado pela sua audiência. Doutor Getúlio, neste segundo bloco nós vamos falar sobre o afastamento do senhor da prefeitura. O senhor foi condenado e afastado durante 7 meses na Prefeitura Municipal de Brasília de Minas. Isso aconteceu no final de 2003. Por que o senhor foi condenado e perdeu o mandato naquele período? Porque eu tive essa condenação do Tribunal de Justiça do Estado e que me afastou por um processo com relação a uma obra que, segundo a denúncia, eu teria apropriado o recurso daquela escola. E eu não consegui provar a minha inocência, porque algumas pessoas que participaram daquele processo eram meus adversários políticos, e alguns depoimentos fundamentais que poderia me inocentar daquele processo, eu não tive essa condição. Agora, essa obra foi uma obra de uma escola? Em que escola foi? Que localidade aqui de Brasília de Minas? Foi uma escola construída, reformada e ampliada na comunidade de Sumidorzinho, Escola Municipal Tancredo Neves. A comunidade de Sumidorzinho é testemunha ocular de que aquela obra foi feita na sua totalidade. Eu quereria aproveitar o momento para falar para a população de Brasília de Minas que eu, em momento algum, coloquei dinheiro da prefeitura no meu bolso. Eu tive realmente esses processos, fui condenado, paguei por isso, paguei um preço muito alto, mas isso não tira a minha integralidade como homem público, porque a prova disso é que sou um homem pobre. Eu não tenho grandes fortunas. Fui acusado de que teria isso, teria aquilo pelos meus adversários e não foi provado. Talvez eu tenha sido inocente, talvez eu não tenha tido uma assessoria jurídica que pudesse me ajudar a me salvar dessas condenações. Foi um momento muito triste para mim, foi um momento difícil e que atrapalhou a realização de muitas obras que eu ainda tinha, que eu ainda sonhava para fazer em Brasília de Minas. Agora, o senhor falou no bloco anterior que fez muito pela educação, pagou bem os funcionários da educação, deu as gratificações que os funcionários da educação têm direito, mas teve essa condenação aí da escola e teve também uma condenação de desvios de verbas de dinheiro para a compra de cadernos da escola. Por que essas condenações na área que o senhor disse que priorizou bastante, que é a educação? Mas eu não prejudiquei a educação de Brasília de Minas. Na verdade, foi feita uma compra, foi licitada pelo departamento de compras da prefeitura e, posteriormente, foi verificado de que
essa firma não existia. Foi uma questão, aí que eu falo, preocupei demais com a administração e preocupei de menos em fiscalizar as questões jurídicas da prefeitura. E vale frisar de que, durante o meu primeiro mandato, e isso aconteceu no meu primeiro mandato, eu não tinha uma assessoria jurídica na prefeitura. O senhor acha que pessoas que trabalharam com o senhor na época da sua gestão teriam feito algumas coisas que não estariam de acordo com a lei e o senhor não estava verificando isso, de repente? Talvez. Eu acho que hoje, para ser prefeito, a gente precisa estar atento. A gente precisa contratar uma assessoria jurídica à altura, a gente tem que estar olhando todos os processos licitatórios, a gente tem que estar checando tudo isso. A gente nota, vê aí que as coisas vêm mudando, pregão eletrônico, muita coisa mudou de lá para cá. Né? Mas eu não considero, apesar de ter sido condenado, eu não me sinto ter subtraído esse dinheiro da prefeitura, porque o objetivo da compra foi feita, que era a compra dos cadernos e a distribuição dos cadernos, material escolar, para os alunos da rede pública municipal de Brasília de Minas. E que, na minha época, era muito bem servido. Sempre no início do ano a gente fazia essas compras, caderno, bolsas, lápis e tudo. Mas em nenhum momento eu apropriei desse dinheiro para mim, para minha pessoa. Agora, doutor Getúlio, o desvio de verbas, mesmo que sejam pequenos, mas a gente vê o Brasil sofrendo tanto com a corrupção que existe no país. O senhor se defende de todas as acusações aqui nessa entrevista até o momento. Então eu pergunto ao senhor, o senhor considera que foi um prefeito limpo integralmente? Na minha consciência, sim. Eu tenho a consciência de que fui um bom prefeito. Mas eu não tive... Agora, com relação a isso, eu tive minhas condenações. Isso não é segredo, a população de Brasília de Minas toda sabe disso. Mas isso não repercutiu com relação à questão política, porque eu gozo de uma grande popularidade com relação à comunidade de Brasília de Minas. Eu exerço a minha profissão com zelo, tá? Eu exerço a minha vida com muito zelo. Tá? Então, assim, eu acho... Na minha administração, teve esses processos, eu paguei caro, como disse. Mas eu tive muito ganhos também. Mas eu sou uma pessoa limpa. Eu me considero uma pessoa, na minha consciência, não posso falar juridicamente, porque eu fui condenado. Tá? Mas estou correndo para que isso seja... eu já restabeleci meus direitos políticos, mas isso não tira a minha vontade, a minha capacidade de lidar com as pessoas, de sonhar em poder fazer alguma coisa por Brasília de Minas. O senhor considera que foi um bom prefeito, doutor Getúlio? Fernando, olha, eu tenho certeza. Brasília de Minas, como eu te falei no início da entrevista, teve alguns avanços importantes. Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, a sede do consórcio intermunicipal de saúde era na cidade de Mirabela. Através do meu prestígio na região, eu consegui trazer o Cisnorte para Brasília de Minas, que hoje está aí, é uma realidade. Eu fui presidente da Associação dos Municípios da Aramineira da Sudene, que representa 96 municípios na época. Eu fui eleito com a maioria dos votos dos meus companheiros prefeitos. Eu sempre tive... eu fiz muitas obras em Brasília de Minas com recursos próprios. Eu fiz melhorias significativas para o desenvolvimento, para a infraestrutura de Brasília de Minas, como energia elétrica nas comunidades rurais, conservação de estradas, mantive a folha de pagamento dos funcionários em dias, paguei em dias, apesar das dificuldades que a gente tinha na época. Agora, o senhor falou que foi um prefeito de grande prestígio, né? E a gente que é do meio da comunicação, a gente sabe sim do prestígio que o senhor teve, inclusive na gestão da AMANS na época. Mas o senhor não acha que de repente tenha traído parte da população, ou grande parte da população de Brasília de Minas, por ser esse prefeito de prestígio e de repente não ter feito o que a população esperava do senhor, principalmente nessa questão aí do trato honesto da coisa pública, doutor Getúlio? Mas eu tenho certeza que a população de Brasília de Minas, na maioria dela, não me vê dessa forma.
Eu tenho certeza que a maioria da população me vê. Talvez eu tenha sido vítima de algumas armadilhas do serviço público. Mas eu não me considero, assim, que eu traí a população de Brasília de Minas, não. Acho que muito pelo contrário, eu ajudei muito a população de Brasília de Minas. Com o avanço na saúde, com o avanço na educação, com o avanço na área de infraestrutura, com o avanço na área social. Eu me considero, eu não me sinto que traí a comunidade de Brasília de Minas. Agora, essas armadilhas, hoje o senhor não cairia nessas armadilhas que o senhor fala que, de repente, caiu no período que o senhor foi que o senhor foi prefeito, no mandato passado? Hoje o senhor já se considera um homem mais maduro, um político mais maduro, e não cairia nisso mais? Não, talvez a experiência me daria essa certeza de que eu teria que ter mais habilidade para tratar, de confiar menos em companheiros, de acreditar que companheiro seu hoje pode ser seu adversário amanhã, de não acreditar tanto nas pessoas que viviam dentro da minha casa, que eu acreditava que eram meus amigos, foram as pessoas que mais me prejudicaram. Então, talvez hoje eu teria mais cuidado com isso. Agora, teria mais cuidado também com o que o senhor fazia como prefeito? Porque, de repente, o senhor fala que foi inocente. Então, o senhor joga também uma culpa para o senhor. Caiu em uma armadilha que foi do senhor também. O senhor não agiria mais de uma forma inocente, como o senhor falou, que, de repente, tem agido em alguns processos na época que o senhor foi prefeito? Com certeza que não. Talvez eu teria um pouco mais de cuidado. Eu acho que eu tinha muita ansiedade com relação a fazer as obras logo. Talvez agora a gente poderia fazer com mais programação, com mais planejamento, para que essas armadilhas não acontecessem com a gente. Doutor Getúlio, o senhor foi um prefeito que atendia constantemente na prefeitura. O que o senhor acha desse trato do prefeito com o público, desse tratamento mais direto com o público? Eu acho de extrema importância. Se eu voltasse a ser prefeito, eu faria o mesmo. Mas eu cheguei a atender 200 pessoas na prefeitura em um determinado dia. Eu era presente, eu ia nas reuniões das associações comunitárias, eu estava presente no setor de saúde, educação. Eu estava presente junto com os funcionários da oficina da prefeitura, onde está toda a infraestrutura de máquinas. Eu ia pessoalmente visitar as obras que eu estava realizando. Eu quero aqui, inclusive, agradecer aqueles funcionários da minha época, que nós fizemos grandes realizações, que eram os funcionários da oficina da prefeitura. Eu despachava ali, eu conversava com cada um deles, eu conversava com a população. Então, eu acho que hoje, Brasília é uma cidade pequena, que isso ainda é possível fazer. Eu sou favorável, eu acho que é muito importante conversar com a população. Agora, os prefeitos modernos, os prefeitos atualmente, eles estão afastando um pouco mais desse atendimento ao público nas prefeituras. Isso acontecia mais nas capitais, nos grandes centros, e hoje os prefeitos do interior, cidades do porte de Brasília de Minas, 30, 40 ou menos que 30 mil habitantes, já não estão atendendo tanto a população, porque dizem que precisam de uma gestão mais profissionalizada. O que o senhor acha disso? Não, eu concordo com a gestão profissionalizada. Inclusive, para não acontecer o que aconteceu comigo. Mas isso não tira a disposição do prefeito de estar próximo do povo. Eu acho que isso, numa cidade pequena como Brasília de Minas, isso ainda é possível. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a população espera. Eu digo o seguinte, quando o cidadão sai para votar no dia da eleição, ele vota no prefeito. Então, ele quer conversar com o prefeito. Ele quer ver o prefeito, ele quer sentir. Eu costumo falar que ele quer sentir o prefeito, ele quer pegar no prefeito. Ele quer, talvez, muitas vezes eu era procurado para dar conselhos em algum problema da comunidade. Nem era. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Doutor Getúlio, nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as pretensões políticas do senhor. O senhor vai responder para a gente sobre as suas pretensões políticas. E eu gostaria que o senhor falasse também o que o senhor acha da corrupção que impregnou o mundo político atualmente. Volto daqui a pouquinho com o nosso programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Sala Clube.
92190942. Esse é o WhatsApp da Clube. Clube FM. Drogaria São Pedro. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. Clube 10:42. A Drogaria São Pedro está mais moderna e confortável para você. Fale com a Clube. 3231-1444. 9913-3993. Pelo WhatsApp 9219-0942. Se ligue, Clube FM. Faz bem ouvir. Muito bem, estou de volta com o programa Sala de Entrevista, o último bloco de hoje. 93 Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O último bloco dessa série especial com os ex-prefeitos de Brasília de Minas. Hoje eu estou recebendo o Dr. Getúlio Andrade Braga, que administrou a cidade de 1997 a 2004. Foram 2 mandatos consecutivos. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve em todo canto de Brasília de Minas, pela internet, em toda a região. Essa série, como eu falei aqui em outras entrevistas, talvez seja uma das maiores audiências da história recente do rádio em Brasília de Minas. Doutor Getúlio, o senhor tem acompanhado, eu acredito que sim, o senhor é um político muito ligado nas questões políticas de Brasília de Minas, do Brasil e do mundo também. Esses problemas que nós estamos vivendo atualmente, de corrupção, esses desvios de verbas na Petrobras, algo que deixa a gente estarrecido a cada dia quando a gente vê matérias sobre o assunto na televisão. O que o senhor acha da corrupção que impregnou o mundo político atualmente? Bom, eu acho muito nefasto, né, essa questão da corrupção. Eu quero dizer que eu, apesar das minhas condenações, não me considero um corrupto. Basta ver a minha vida. Não sou dono de grandes valores, não tenho nada. Agora, o que a gente tem visto hoje são pessoas surrupiando os cofres públicos para eles. Isso tem sido provado, há casos até de devolução de recursos, como é o caso da Operação Lava Jato. Eu acho que cada cidadão deve fazer sua parte. Ontem, no Fantástico, por exemplo, teve sobre a questão das pequenas corrupções. É uma questão cultural, né, que precisa ser enfrentada, inclusive na educação das nossas crianças. Mas eu tenho certeza que, assim, isso tem sido muito prejudicial. Mas existem muitas pessoas aí se passando de probo e não são probos. O senhor chegou a fazer alguma devolução de recurso para cofres públicos? Não. Doutor Getúlio, como que o senhor vê o desenvolvimento de Brasília de Minas de 1997, quando o senhor foi prefeito pela primeira vez, até hoje? O senhor acredita que a cidade tem desenvolvido de uma forma satisfatória ou a cidade poderia ter melhorado mais nesse período aí? Acredito que sim. Acredito que a cidade desenvolveu de forma satisfatória. Eu acho que... E, aliás, desenvolveu muito em todos os setores. Saúde, educação, estrutura. Inclusive na comunicação, com esse programa que você nos brinda, os brasilienses. Então, eu acho que Brasília de Minas desenvolveu dentro daquilo que foi possível para a região. Antes de entrarmos aqui nas perguntas dos ouvintes, eu gostaria de perguntar para o senhor, gostaria que o senhor respondesse para a gente quais são as pretensões políticas do senhor. Eu tenho pretensão e vou ser candidato a prefeito. O senhor candidato a prefeito quando? 2016. 2016? Mas tem uma matéria, inclusive, que eu fiz essa matéria na Câmara Municipal, doutor Getúlio,
E eu vou ler um pequeno trecho dela aqui. Câmara Municipal reprova contas do ex-prefeito Dr. Getúlio. Com a decisão do Legislativo, o político ficará inelegível por 11 anos. Naquela reunião, os vereadores votavam as contas do senhor do ano de 2002 e essas contas vieram com o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado pela reprovação dessas contas. Os vereadores confirmaram essa reprovação. O senhor não conseguiu os votos necessários o senhor precisava de 2/3 dos votos, não conseguiu os votos necessários para aprovação. E como que o senhor vai ser candidato em 2016 se o senhor está inelegível por 11 anos? Mas eu estou fazendo minha defesa. Eu tive o meu direito de defesa cerceado. A Câmara não analisou os documentos que eu encaminhei para lá. E eu estou fazendo isso via judicial. E eu acredito, tenho certeza que eu vou ter êxito. Não houve... A reprovação diz que eu não gastei 15% na saúde. E eu provei para a Câmara que eu gastei 15% na saúde. Agora, o senhor fala e afirma aqui que será prefeito em 2016. Candidato. Será candidato em 2016, desculpa. Será candidato a prefeito em 2016. Mas se o processo fosse hoje, o processo eleitoral, precisasse de um cadastro dos candidatos hoje, o senhor poderia se candidatar hoje? Sim. Com a liminar, com o quê? Porque eu tenho os meus direitos políticos restabelecidos. Quando que o senhor restabeleceu os direitos políticos do senhor? A partir da última eleição eu votei. Quem vota pode ser votado. Então na última eleição de 2014, o senhor votou e poderia ser votado? Pode ser votado. E essa situação permanece até hoje? Até hoje. Só, doutor Getúlio, que o senhor votou na eleição de outubro, né? A Câmara Municipal, ela reprovou essas contas do senhor e foi no dia 22 de setembro. Eu acredito que esse parecer da Câmara ainda não teria sido passado para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Depois que o Tribunal de Contas recebeu esse parecer da Câmara Municipal pela reprovação, aí o senhor já não poderia votar e nem ser votado mais por um período de 11 anos. Mas eu recorri. O senhor recorreu? Recorri. E teve êxito? Eu tenho certeza que vou ter. Então tá bom. Tem uma pergunta aqui do Manuel Ribeiro, da comunidade de Capim de Cheiro, e ele faz uma pergunta que é mesmo nesse sentido também. Ele quer saber se o senhor vai ser mesmo candidato agora na eleição de 2016 e como o senhor pode ser candidato sendo que o senhor está inelegível. Fernando, eu fui condenado antes de 2010. Portanto, não posso ser enquadrado na Lei Ficha Limpa. A Lei Ficha Limpa é depois de 2010. A minha inegibilidade foram só 3 anos. E eu cumpri a minha pena transitada e julgada até 2012. Com mais 3, restabeleci meus direitos em 2015. Como o senhor mesmo falou para mim, as contas que vieram para a Câmara Municipal com parecer do Tribunal de Contas do Estado pela reprovação, mas a Câmara Municipal ela é soberana. Então ela poderia absolver o senhor e o senhor poderia já estar com todos os direitos políticos agora para 2016. Só que a Câmara reprovou essas contas. E mesmo o senhor reconhecendo que a Câmara Municipal ela é soberana, o senhor acredita mesmo que vai conseguir derrubar essa decisão do Poder Legislativo, doutor Getúlio? Acredito. Acredito e tenho a garantia dos meus advogados de que é preciso fazer uma auditoria contábil nos documentos que eu encaminhei para a Câmara, que sequer foram olhados pela Câmara. E eu sempre digo, fui perseguido em Brasília de Minas e ainda estou sendo perseguido. E serei muito perseguido em Brasília de Minas. Mas eu vou lutar. Eu tenho forças, eu tenho confiança em Deus, eu vou lutar. Porque as pessoas, eu tenho certeza que isso não é o sentimento da maioria da população de Brasília de Minas. Tem a pergunta do Cláudio, ele dá um bom dia para o senhor, doutor Getúlio, e ele pergunta se o senhor acredita que a população vai ter confiança em colocar o senhor novamente no cargo público depois desses supostos desvios de verbas. Bom dia, Cláudio. Como você mesmo diz, supostos. Não houve o desvio. Houve, talvez, a má gestão na documentação, Cláudio.
E eu tenho certeza que a população de Brasília de Minas acredita em mim. Absoluta. Eu tenho essa certeza absoluta. E que eu farei, se fosse possível, um grande governo em Brasília de Minas. Esse ainda é um grande sonho do senhor mesmo, ser prefeito aqui na cidade, doutor Que eu vou Getúlio? lutar até os últimos dias da minha vida. Eu quero, desejo e vou ser prefeito de Brasília de Minas novamente para que eu possa provar para os meus conterrâneos de que eu não sou essa pessoa, que eu me considero, como falei com você, íntegro. Eu não sou uma pessoa tão pró como eles querem pregar por aí. Eu tenho o clamor da população de Brasília de Minas. Eu ouço isso diariamente. A população de Brasília de Minas, tenho certeza, acredita em mim. Fui um dos melhores prefeitos na área da saúde. Fui um dos melhores prefeitos para atender a população de Brasília de Minas. Tenho tido muito boa receptividade por onde ando nesse município. Tá? Então é por isso que eu tenho sido procurado pelas lideranças políticas em outros pleitos que fizeram questão que eu estivesse do lado. Tá? Então, Cláudio, eu acho que a população de Brasília de Minas pode ficar tranquila de que eu não as trairei jamais. Então, o resumo de toda essa conversa, nessa parte final aqui da entrevista, o senhor afirma, então, que será candidato em 2016 e candidato para prefeito do município de Brasília de Minas. Se fosse a eleição hoje, eu seria candidato a prefeito. Agora, em 2016, falta, algum tempo ainda. Pode acontecer alguma coisa. Mas se fosse hoje, a população de Brasília de Minas, eu levarei meu nome à apreciação. E se acontecer alguma coisa, seria de repente alguma condenação ou alguma aliança política que tiraria o senhor de ser encabeçar um grupo político e ser o candidato a prefeito? Eu acho que por outras razões, até. Mas eu acho que eu ainda tenho processos, E a questão, Deus. Eu posso não estar vivo daqui a um ano. Mas lutarei, eu tenho certeza que meu grupo político, eu tenho um apoio suficiente. Eu fui um prefeito que tive, inclusive, Fernando, o último mandato meu, eu tive um vereador só dos 15 que fazia oposição a mim. E no segundo mandato eu tive maioria o tempo inteiro. Eu sempre tive uma relação muito boa com os vereadores, muito boa com os meus companheiros que me apoiaram, com os meus 2 vice-prefeitos, Dr. Pátio e Dr. Antônio Pinto, que eu tive a honra de ter Dr. Antônio Pinto como meu vice-prefeito. Então eu tenho a credibilidade junto à classe também dos grupos políticos de Brasília de Minas. O senhor falou aí sobre o apoio da Câmara Municipal. Na entrevista com o Dr. Antônio, ele falou que o que nota em Brasília de Minas que há um distanciamento do Poder Legislativo e o Poder Executivo. O que o senhor acha disso? O senhor acha que os poderes Legislativo e Executivo deveriam trabalhar mais em parceria em prol da sociedade? Com certeza. As discussões deveriam ser mais em prol, deveriam ser mais ferrenhas em prol da comunidade. Eu acho que é importante essa relação executivo-legislativo, e eu fui assim. Eu não abro mão disso, não. Eu acho, a gente vê hoje aí no Congresso Nacional, é importante. Um poder depende do outro, são independentes, mas um ajuda o outro a governar. Mas se os interesses começam a ser distintos, doutor Getúlio, e aí? Dá para trabalhar da mesma forma? Aí tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Para poder fazer com que esses interesses se converjam. Doutor Getúlio, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero agradecer muito ao senhor por ter vindo aqui ao nosso programa, ao Sala de Entrevista, que foi uma série especial, acredito que muito produtiva, porque a gente pôde traçar um histórico político da cidade de Brasília de Minas, e acho que isso é fundamental ainda para as gerações mais novas do município de Brasília de Minas, que puderam, através da Rádio Clube,
ter um panorama de como foi a gestão dos senhores aqui e a evolução de Brasília e de Minas na história política recente dela e que o senhor faz parte. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Clube. Com certeza, eu quero parabenizar você, a Rádio Clube, por essa iniciativa. Isso, com certeza, trará isso é muito importante para a população de Brasília de Minas, principalmente para os mais novos, que não conheceu essa época, né? Para que eles possam fazer, inclusive, um julgamento no futuro, para que possa ter uma crítica sobre cada um desses administradores que passaram pela prefeitura. Mas é sempre uma grande honra governar um município. Agora, só para a gente finalizar, esse julgamento, o senhor não tem medo desse julgamento de forma alguma? Eu queria passar por ele. Eu queria ser julgado pelo povo de Brasília de Minas novamente. Porque eu tenho a minha consciência tranquila de que eu, nem momento algum, usei o dinheiro da prefeitura para mim próprio. Tá? Eu queria provar isso para a comunidade de Brasília de Minas, de que eu tenho muito mais a oferecê-los. Um bom trato político, administrativo, uma boa equipe, hoje com uma gestão mais profissionalizada, com a prefeitura melhor estruturada, enfim, eu preciso participar disso novamente, que é uma questão, para mim, fundamental para a minha consciência. Ok? Obrigado, doutor Getúlio. Tenha um bom dia. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Clube que acompanharam durante este mês de agosto essa série especial com os ex-prefeitos. Finalizando hoje com o ex-prefeito doutor Getúlio Andrade Braga, que administrou a cidade por 2 mandatos, de 1997 a 2004. Um bom dia para você. Sala de Entrevista fica por aqui. Volta na próxima segunda às 10 da manhã. Até lá. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Loja 4 Estações e Silvana Confecções, juntas para melhor servir. E a hora certa. Clube 11-1.